Alô, amigos! Faltando uma rodada para o fim da Série B, segue a briga para o acesso. O Ceará volta ao G4. O Santos já é o campeão. E veja aí a nova projeção para subir. Olha o que diz Paulo Pires. Alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil. Estas 4 equipes vão para a última rodada, brigando por 3 vagas para a elite, para a primeira divisão do futebol do Brasil. A 37ª rodada, penúltima rodada, terminou nesta segunda-feira com o Ceará fazendo o tema de casa, vencendo por 1-0 o América Mineiro, com gol marcado de pênalti pelo Saulo Mineiro. Com a vitória, o Ceará ultrapassou o Sport, agora é o 4º colocado. A briga está boa. Restam 3 vagas entre estas 4 equipes. Para Mirassol e Novo Horizontino, que tem 64 pontos. Para Ceará e Sport, que tem 63 pontos na tabela. Obviamente que quem está no G4 só depende de si para garantir o acesso. Mirassol, Novo Horizontino e Ceará só dependem deles. Se cada um vencer os seus jogos, garantem o acesso. O Sport não. O Sport tem que vencer o Santos na última rodada e torcer para o tropeço de um dos adversários. Ou, claro, ou empatar com o Santos e torcer para o adversário, para o tropeço aí dos adversários. Lembrando que, como o Ceará venceu o América, o Goiás está eliminado. Não briga mais por vaga na Série A do ano que vem. Por quê? O Goiás tem 60 pontos. Na última rodada enfrenta em casa o Novo Horizontino. Digamos que o Goiás vença a partida. Vai a 63 com 18 vitórias. Como o Ceará, que é o 4º colocado, já tem 63 pontos e 19 vitórias, o Goiás não alcança mais o 4º colocado. Então a briga está resumida a estas 4 equipes. Mirassol, Novo Horizontino, Ceará e Sport. E como eu falei no vídeo anterior, já é certo que um dos dois aqui, ou o Mirassol ou o Novo Horizontino, é certo isso, um dos dois vai subir. Resta saber qual dos dois e qual a parceria. Quem vai subir com um dos dois aqui para a Série A da próxima temporada? Claro, os dois também podem subir, obviamente. Seguinte, pessoal. Antes de passar para você que torce para um dos 4 times aqui, o que o seu time tem que fazer na última rodada para garantir o acesso, deixa eu passar umas questões importantes. A primeira delas, Novo Horizontino, 22 rodadas no G4, sendo 22 seguidas. Mirassol, 20 rodadas no G4, 10 rodadas seguidas agora entre os 4 primeiros. Ceará, pela terceira vez apenas, pela terceira rodada agora no G4. Esteve no G4 na 8ª, na 36ª e agora na 37ª rodada. E o Sport hoje é o 5º colocado, 17 rodadas no G4 e agora acabou saindo do pelotão de elite. Ceará, pessoal. O Ceará vem crescendo muito na competição, 4 vitórias seguidas agora, Paysandu, Avaí, Botafogo e América. No segundo turno, o Ceará é o líder. Ceará e Santos somaram 34 pontos no segundo turno. O Ceará com 11 vitórias contra 10 vitórias do Santos. O Sport tem 33 pontos no retorno, é terceiro colocado. O Goiás, 4ª posição do Goiás no retorno com 32 pontos. O Mirassol é 5º colocado com 32 e o Novo Horizontino 6º com 31. Portanto, esta turma aqui, esses 6 aqui realmente fizeram um grande segundo turno, por isso que, principalmente o Ceará que conseguiu entrar no G4. O Goiás, a reação do Goiás foi muito tardia. Uma outra questão, para fechar essa parte inicial aqui. Novo Horizontino e Mirassol, se subirem, vão disputar a Série A pela primeira vez da história. O Ceará já disputou 26 vezes a primeira divisão do futebol do Brasil, foi terceiro colocado em 1964, na antiga Taça Brasil, e a última vez que o Ceará disputou a Série A foi em 2022. O Sport tem 42 participações na primeira divisão do futebol do Brasil. Foi campeão em 1987 e não joga a Série A desde 2021. Vamos lá então. Projeção dos 4 times que brigam pelas 3 vagas. Começando pelo Mirassol, que tem 64 pontos, 18 vitórias, saldo 15. O Mirassol só depende dele. Se vencer o jogo em casa contra a Chape, garante o acesso, independentemente do que fizerem aí o Novo Horizontino, o Ceará e o Sport. Se o Mirassol empatar
vai a 65. Aí vai precisar de um resultado paralelo, só um. Nenhum dos três aqui, ó. Se um dos três não vencer, um só, certo? Se um dos três não vencer, o Mirassol com empate sobe. Novo Horizontino, no máximo pode empatar com o Goiás. Ceará, no máximo pode empatar com o Guarani. Sport, no máximo pode empatar com a equipe do Santos. Se um dos três aqui, só um, empatar ou não vencer, por exemplo, pode perder ou empatar, se um dos três não vencer, com o empate o Mirassol sobe. E se o Mirassol perder em casa para a Chape, também vai subir se um dos três perder. Entenderam? Não é os três, um só. O Mirassol perdeu em casa para a Chape. Se um dos três aqui perdeu o seu jogo, o Mirassol com a derrota acaba sumindo. Vamos seguir aqui. Vamos para o Novo Horizontino que tem 64 pontos, 18 vitórias, saldo 13. Mesma situação aqui. Novo Horizontino só depende dele. Venceu, garante o acesso independente do que fizerem aqui, Mirassol, Ceará e também o Sport. Se o Novo Horizontino fizer um ponto, empatar o seu jogo com a equipe do Goiás lá em Goiânia, sobe com uma combinação, ou com derrota do Mirassol em casa para a Chape, ou que o Ceará não vença o Guarani, ou que o Sport não vença o Santos. Um resultado paralelo, só um. Então, ou derrota do Mirassol, ou que o Sport ou que o Ceará, que um dos dois não vença. E se o Novo Horizontino perder o jogo para o Goiás lá em Goiânia, vai subir se o Mirassol perdeu o seu jogo. Aí é o seguinte, já tem um problema de saldo, né, pessoal? Talvez no saldo aqui o Novo Horizontino não consiga passar o Mirassol. Mas, se Ceará ou o Sport, se um dos dois também perder, se o Ceará perder para o Guarani ou se o Sport perder para o Santos, mesmo perdendo o seu jogo, o Novo Horizontino também sobe. Vamos para o Ceará. O Ceará enfrenta o Guarani, lá em Campinas. Se o Ceará vencer o jogo, com certeza ele garante o acesso para a Série A da próxima temporada. Se ele empatar o jogo, um empatezinho lá com a equipe do Guarani em Campinas, o Ceará também vai subir com um empate se um dos dois aqui perder, Mirassol ou o Novo Horizontino, ou o Mirassol perder em casa para a Chape, ou o Novo Horizontino perder para o Goiás lá em Goiânia. Ou ainda se o Sport aqui, ó, fizer um ponto, se o Sport não vencer o Santos, empate ou vitória do Santos, também garante o Ceará na primeira divisão, se o Ceará empatar com o Guarani. E se o Ceará perder o jogo para o Guarani, também vai subir, desde que o Sport perca em casa para o Santos. Então, derrota do Ceará para o Guarani em Campinas, combinada com uma derrota do Sport para o Santos, mesmo perdendo o Ceará também sobe. Finalmente, o Sport, que não depende apenas dele. O Sport pode subir. Atenção, pessoal, hein? O Sport pode subir ou com 3 pontos ou com 1, ou vencendo ou empatando, mas com combinação de resultados. Se o Sport vencer, vai a 66 pontos. Tem 63 agora, vai a 66 se vencer. Aí vai precisar de um resultado paralelo. Que um dos três aqui não vença a partida. Se um dos três não vencer o seu jogo, o Sport, vencendo o Santos em casa, garante o acesso. Então, simplificando, vamos combinar aqui, ó, faz de conta que um resultado que aconteça assim, ó, Sport 1-0 no Santos. O Sport vai subir se o Mirassol em casa não venceu a Chapecoense, ou se o Novo Horizontino em Goiânia não vencer o Goiás, ou ainda se o Ceará em Campinas não vencer o Guarani. Então, se o Sport vencer em casa o Santos, se um dos três aqui não vencer, não precisa perder, não vencer, se um deles não vencer, o Sport sobe vencendo o Santos. E se o Sport empatar com o Santos, também vai subir, desde que, atenção, desde que empatando com o Santos, também sobe, desde que um dos três aqui perca. Ou o Mirassol perca em casa para a Chape, ou que o Novo Horizontino perca em Goiânia para o Goiás, ou que o Ceará perca para o Guarani em Campinas. Então, esta questão é importante. Se o Sport empatar com o Santos e um dos três perder, mesmo com empate o Sport sobe. Claro, se o Sport perder o jogo, o Sport não vai subir porque já está atrás do Ceará, então não tem como passar o Ceará se perder a partida, ok? Então essas são as combinações para o Mirassol, para o Novo Horizontino, para o Ceará e para o Sport
subirem para a Série A da próxima temporada. Goiás e Novo Horizontino, Guarani e Ceará, Mirassol e Chape, Sport e Santos são os jogos da última rodada, valendo para os 4 aqui 3 vagas para a primeira divisão, para a elite do futebol do Brasil. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Quem você acha que sobe? Que dos 4 aqui, ó. Quero que você aponte os 3 que para você vão subir para a Série A da próxima temporada. Tá aí Paulo Pires e a situação da Série B do Campeonato Brasileiro.